Diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 12, versículo 13. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Oremos mais uma vez. Senhor, nos ensina essa noite a nos submeter aos homens, mas principalmente ao Senhor. Que Teu Espírito fale ao nosso coração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que essa pergunta ela nem seria necessária, mas quem gosta de pagar imposto? Ninguém, né? E essa época tem tanta coisa para a gente pagar, né? IPTU, ainda bem que agora os impostos dos carros começaram em março, né? Mas você sabia que 40% da nossa produção ela vai para o imposto do governo? 40%. 40% que você ganha, você paga imposto. Eu peguei alguns dados. A luz, por exemplo, é 48%. Gasolina, 56%. O carro, 35%. Você compra um carro de 100 mil, 35 mil é imposto. Mas por que eu estou falando isso? Porque a nossa temática hoje é sobre pagar ou não impostos. E eu fui olhar qual que é o conceito de pagar impostos. Diz o seguinte: que é o montante de dinheiro que os cidadãos de um país devem pagar ao Estado para garantir a funcionalidade de serviços públicos e coletivos. O montante de dinheiro que nós pagamos para que as coisas públicas e coletivas funcionem. Mas será que nós não pagamos demais, não? Será que nós não queremos demais do Estado, daquilo que ele deveria nos dar? Por exemplo, será que seria serviço do Estado nos promover educação e saúde? Será? Por exemplo, nos Estados Unidos, a saúde é pública, é privada. Porque há um sentimento nosso de... Parece que quando a gente tem mais coisas públicas, parece que vai ser melhor para nós. Mas a gente pensa que isso não vai sair do nosso bolso. Quanto maior um Estado, mais impostos a gente tem que pagar. Na Bíblia, as famílias judaicas não era um Estado que dava educação, eram as próprias famílias que davam educação para os seus filhos. Mas se a gente pensar então em relação a Deus, nós devemos pagar imposto a Deus? O que Jesus quis dizer com essa afirmação? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seria o nosso dízimo o imposto? Nós vamos ver isso hoje. Para entender essa pregação de hoje, a gente precisa voltar na pregação passada. A pregação passada nós falamos dos trabalhadores maus da vinha. Para a gente entender por que o Espírito Santo inspirou Marcos para colocar essa fala de Jesus com esses homens no meio, depois de Jesus falar da parábola dos trabalhadores maus da vinha. Para você lembrar, a parábola diz que Deus seria como o dono de uma vinha e ele arrendou essa vinha para os seus trabalhadores. E daí diz que Deus manda de tempos em tempos os seus servos cobrarem a sua parte do arrendamento da vinha. E diz que esses trabalhadores da vinha que arrendaram a vinha do Senhor eram tão maus que eles batiam e espancavam aqueles que o Senhor mandava.
Lembram da pregação sobre isso? Até que Deus fala assim: não, eu vou mandar o meu filho, e o meu filho eles vão respeitar. E daí diz que esses homens agarraram o filho, mataram, porque eles pensavam: essa vinha vai ser nossa. Essa parábola dos trabalhadores maus da vinha, ela é um retrato da humanidade. Os homens querem usufruir da vinha, que seria a criação de Deus, tudo que Deus proporciona, mas não querem que o Criador se meta nas suas coisas. Os homens querem tudo que Deus pode se proporcionar, mas desde que Ele não venha tirar satisfação, não venha intrometer nos meus negócios. Então, depois de Jesus falar dessa parábola dos trabalhadores maus da vinha, acontece esse texto que nós vemos, onde esses homens, eles vêm interrogar Jesus. Mas nós vamos ver que eles não queriam aprender de fato de Jesus. Diz que eles estavam armando uma espécie de arapuca para Jesus. Quem aqui já fez arapuca para pegar passarinho? Pouca gente. A arapuca, eles queriam uma armadilha para pegar Jesus. E o que Deus vai nos dizer essa noite, meus irmãos, por esse texto, é que nós devemos dar a Deus tudo o que Ele merece. Ele é o dono da vinha, Ele é o dono desse mundo, e tudo que nós temos é arrendado. Mas enquanto estamos aqui, nós devemos pagar impostos e honrar César. Enquanto estamos nessa terra, devemos honrar o Estado, os governantes. Vai dizer, meus irmãos, no versículo 13, que eles enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos, e disse que o objetivo deles, no versículo 13, que eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra. Eles estavam querendo armar alguma coisa para pegar Jesus. Meus irmãos, e essa parceria de fariseus e herodianos é uma parceria totalmente inusitada. Porque fariseus eram aqueles homens, vocês sabem, religiosos, que guardavam a lei de Deus, inclusive achavam que eram merecedores das bênçãos de Deus por causa da sua obediência à lei, e eles não eram a favor do Império Romano governar a Palestina naquela época. Eles sonhavam com um império messiânico, com o reino messiânico do rei Davi, e o rei estava entre eles, mas eles não reconheciam o rei. Os herodianos eram o oposto dos fariseus, porque eles eram pró-governo. O nome mesmo diz, né? Herodianos, seguidores de Herodes, governante daquela região. E os herodianos não estavam nem aí para a lei de Deus, eram esses homens mundanos que nós podemos falar hoje. Então estava ali uma parceria de pró-governo e mundanos, anti-lei de Deus, com uma parceria de oposição do governo e homens religiosos que queriam obedecer à lei de Deus. Seria mais ou menos hoje, guardadas as devidas proporções, bolsonaristas e petistas juntos em algum projeto. Você imagina, tem jeito? Não tem jeito. Mas veja que os homens, no seu ódio contra Jesus, querer mandar Jesus embora das suas vidas, eles inclusive conseguem fazer esse tipo de parceria totalmente inusitada. Herodianos e fariseus vão interrogar Jesus. Eu fico imaginando, parece que eles pensavam que Jesus ele tinha algum anseio político, porque Jesus ele arrastava as multidões. Alguns dias antes, Jesus entrou em Jerusalém e as multidões gritavam: Hosana, Hosana, bendito o reino que vem. Então com certeza eles tinham algum medo que Jesus tinha anseios políticos. Mas meus irmãos, eles chegam até Jesus elogiando Ele. Versículo 14 fala que eles chamam Ele de mestre. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. Cuidado com elogios demais. Já viu quando alguém chega para você e levanta a sua bola? Cuidado, pode ser uma arapuca.
Mas é interessante que no elogio de Jesus eles se culpam, porque eles falam: sabemos que o Senhor é mestre, e o Senhor não olha as aparências dos homens, mas o Senhor fala a verdade. Ao elogiar Jesus, eles se autocondenam, porque eles olham a aparência dos homens e não falam a verdade. Mas, meus irmãos, Jesus ele era antagônico a esses dois grupos. Jesus ele não tinha partido político. Jesus inclusive dizia que o reino dele não era desse mundo. Jesus era contra os fariseus, que falavam que os fariseus eram raça de víboras, que eles deviam crer nele. Jesus não era a favor dos fariseus. Mas também Jesus não era a favor dos herodianos, que diziam que eles deviam se arrepender e crer nele. Jesus não era a favor de ninguém. Portanto, meus irmãos, vejam que eles chegam até Jesus, mas como espectadores, como especuladores, não de uma maneira sincera. Eles não chegam até Jesus pedindo perdão, eles não chegam até Jesus como outros homens pedindo misericórdia, eles não chegam adorando Jesus, eles chegam até Jesus como especuladores e não como homens necessitados da graça de Jesus. Às vezes nós corremos o perigo de ser assim, de ir à igreja, de chegar até Jesus não como alguém que está necessitado do pão da vida, alguém carente dele, mas como alguém que quer especular, saber alguma coisa a mais, saber daquela igreja, o que está acontecendo nela, deixa eu ir lá. Porque são pessoas autossuficientes e chegam até Jesus para que, se pudessem, eles queriam derrubar Jesus. Disse que o intuito deles era apanhar Jesus em alguma palavra. E essa arapuca que eles armam é uma pergunta capciosa. Sabe uma pergunta capciosa? Uma pergunta maliciosa. E eles perguntam para Jesus: é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar os impostos? Meus irmãos, os fariseus, eles esperavam que Jesus respondesse de forma errada, porque se Jesus responde que não pode, Jesus ia ser perseguido pelos herodianos, porque Jesus ia ser acusado de ir contra o Império Romano. Então Jesus iria ser perseguido e morto antes do tempo e pelo motivo errado. Porque eles esperavam que Jesus falasse assim: não precisa pagar imposto a César. Mas nós vemos, meus irmãos, que Jesus ele nos mostra que mesmo um governo ímpio, mesmo o governo ímpio de Roma, ele é um governo legítimo. Porque esse mesmo governo ímpio de Roma, um governo idólatra, aonde os governadores rogavam para si o título de Deus, diz que naquela moeda que Jesus pede, um denário, que era uma moeda corrente da época, de um lado estava a imagem de César, mas do outro lado estava escrito sumo sacerdote, porque os imperadores rogavam para si a ponte entre Deus e os homens. Eles rogavam para si mais ou menos como se fosse o próprio Filho de Deus. E nós vemos que mesmo um governo ímpio, um governo que mataria Jesus dias depois, um governo que anos depois perseguiria a igreja, Jesus legitima esse governo. Ele é legítimo. Meus irmãos, existem para o bem, como eu li em Romanos 13 no início do culto, para o bem desse mundo caído, existem 3 esferas da sociedade. Existe a família, onde nós aprendemos princípios básicos, onde nós somos educados pelos nossos pais. Existe a igreja, onde nós aprendemos hoje na nossa escola bíblica que a igreja ela tem as chaves do reino dos céus. É a igreja que prega o evangelho, é a igreja que tem os sacramentos do batismo e da ceia, é a igreja que liga e desliga as pessoas no reino de Deus.
A igreja tem a chave do reino, mas também o Estado ele é legítimo para que haja a manutenção e a ordem da vida civil. Então nós vemos que mesmo esse governo ímpio, ele é legitimado por Jesus e fala que nós devemos nos submeter a esse governo. Nós lemos em Romanos hoje, Romanos 13, eu vou ler aqui só o versículo 4 agora. Romanos 13, 4 diz o seguinte: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. O Estado com a sua espada para castigar aquele que pratica o mal e para elogiar aquele que pratica o bem é necessário nesse mundo caído. O pecado faz com que o Estado seja necessário. Você pode imaginar a nossa cidade sem a polícia militar? Pode? Imagina a bagunça que seria. Então família, igreja e Estado são esferas da sociedade que Deus instituiu para o bem da sociedade. Se você acaba com a família, você acaba com a base da sociedade. Se não tem mais igreja, não há mais pregação do Evangelho. Mas também é necessário ter governo, Estado civil, para que haja ordem e manutenção da sociedade. Porque Deus é sábio, por isso Ele instituiu essas esferas da sociedade, para que nós tivéssemos uma vida em paz nesse mundo. O problema e o perigo quando o Estado quer ser tão grande que ele quer inclusive mandar na nossa família e dizer como nós devemos criar os nossos filhos. Esse é o perigo. O perigo é quando o Estado ele quer inclusive mandar na igreja, que é o que acontece em alguns países, como na China. Eu já conheci pastores chineses e diz que a pregação de domingo, a liturgia de domingo, ela passa primeiro pelo script do governo. E sempre nos cultos há pessoas do governo para saber o que está sendo pregado ali. Por isso que igrejas que querem ser fiéis à palavra de Deus, elas se reúnem em casas, escondido, para que elas possam pregar de fato o Evangelho de Deus. Esse é o problema, quando o Estado quer ser grande demais e quer mandar nas outras esferas que Deus instituiu, na igreja e na família. Mas aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo para eles que mesmo que o governo não seja como nós queríamos, os fariseus não queriam esse governo, os fariseus sonhavam com o reino messiânico de Davi. Mesmo assim, nós devemos pagar impostos, nós devemos nos submeter a César. Quando eu falo César, estou falando do governo civil. Porque Jesus fala para eles: tragam para mim um denário. Olha o versículo 15. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram e Jesus perguntou: de quem é essa figura e essa inscrição? Eles responderam: de César. Porque a imagem de César está naquela moeda. Jesus fala: então vocês devem submissão a esse que é dono dessa moeda, porque essa era a vontade soberana de Deus para aquela época. Meus irmãos, mas há um poder legítimo acima de César. Então, mesmo que você não concorde com tudo que está acontecendo hoje, mesmo que você não concorde com o governo do nosso país que foi eleito, mas você fala assim: mas pastor, foi fraude nas urnas? Foi provado já? Não foi. Então, mesmo que desagrade cada um de nós, ou mesmo que você está feliz,
nós devemos nos submeter a esse governo, porque essa é a vontade de Deus. Portanto, nós não podemos apoiar o que aconteceu hoje, porque Jesus não promoveu durante a sua passagem por essa terra nenhuma manifestação de revolução política, porque Jesus estava preocupado com algo além desse mundo, porque há um poder acima de César, e Deus fala para eles, Jesus fala para eles: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E disse que muitos se admiraram dele, porque não esperavam essa resposta. Aqui vale a gente destacar uma coisa, que o governo de Deus, por isso que eu coloquei Deus, César ou Deus, poderia ser esse título, César e Deus, mas vocês vão entender porque eu coloquei ou Deus. Você vai começar a entender agora. Porque nós obedecemos o Estado desde que ele não nos leve a desobedecer a Deus. Lembra de Daniel na Babilônia? O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, um governo ímpio, e o governante teve um decreto que não se poderia orar a outro Deus a não ser aos deuses da Babilônia. E disse que Daniel obedeceu. Disse que ele orava ao seu Deus Israel com a janela aberta, virada para Jerusalém 3 vezes ao dia. Ele preferiu morrer do que perder a sua relação com Deus. Foi jogado na cova dos leões, e Deus o tirou da cova dos leões. Os apóstolos, quando começaram a pregar, o governo civil tentou parar os apóstolos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 27, diz que eles falaram assim para os apóstolos: trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quando eles tentam parar a pregação da palavra de Deus, os apóstolos falam: não, nós não podemos parar, porque nós devemos obedecer a Deus acima dos homens. Portanto, nós nos submetemos ao Estado civil, ao governo civil, desde que ele não nos leve a pecar contra o nosso Deus, porque há um governo acima de César. E meus irmãos, quando a igreja do Senhor foi perseguida, durante o Império Romano, durante a história da igreja, foi os momentos que a igreja mais foi abençoada e cresceu. Você sabia? Você sabia? Eles chegavam a dizer que o sangue dos mártires era a semente que fazia a igreja crescer. Então às vezes a gente pensa que um governo ímpio vai ser ruim para a igreja. Não, o governo ímpio pode ser ruim para o país, mas uma igreja que confia no Senhor e obedece a Deus acima dos homens, ela é abençoada quando ela é perseguida, porque ela aumenta a sua busca, ela aumenta a sua ousadia, ela aumenta o seu fervor. Será que não é isso que nós estamos precisando? Está tudo muito tranquilo na nossa vida, não está não, gente? Está tudo tranquilo. Mas vejam, meus irmãos, que Jesus, ao dizer para eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está confrontando ambos, herodianos e fariseus. Jesus confronta eles ao dizer para eles que não basta pagar os impostos, não basta para os herodianos seguir César, não basta para os fariseus pagar os seus impostos, ser homens éticos, ser homens que obedecem o Estado civil. Não basta, há algo mais, há algo mais sério. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus está falando que aquilo que leva a sua imagem pertence ao seu dono.
Da mesma forma que a imagem na moeda dizia que o imposto pertencia a César, a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo? Da mesma maneira que aquela imagem dizia que aquele imposto pertencia a César, nós fomos feitos à imagem de Deus. Então nós pertencemos a quem? A Deus. Porque aquilo que a imagem representa significa aquilo que nós pertencemos. Em Gênesis 1:26 diz isso, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se o imposto tem a imagem de César e pertence a César, nós que temos a imagem de Deus, Ele colocou a sua imagem em nós pertencemos a Deus. Então a nossa submissão a Deus é sempre acima da nossa submissão aos homens. Então não basta eles serem homens éticos, não basta eles serem homens que estavam fazendo o que é certo, obedecendo o governo, há algo mais. Os fariseus precisavam crer que Jesus era o Filho de Deus. Eles precisavam deixar de confiar nas suas boas obras e confiar em Cristo Jesus. Os herodianos deviam deixar de seguir César como seu Deus para seguir o Senhor Jesus Cristo. Ambos estavam errados. Hoje eu digo a mesma coisa. Bolsonaristas estão errados e petistas estão errados quando colocam a sua esperança nesses homens caídos como eu e você. O Lula precisa se converter, senão ele vai para o inferno. Bolsonaro precisa se converter, senão ele vai para o inferno. E seus seguidores também. Porque nós vemos uma luta de homens seguindo homens como se eles fossem o nosso salvador da pátria. E pessoas inclusive que se dizem cristãs têm coragem de fazer pelos seus ídolos políticos aquilo que nunca teve coragem de fazer por Jesus. Pessoas que têm coragem de ir para uma manifestação, pessoas que têm coragem de discutir com outros, mas nunca tiveram coragem de fazer nada por Jesus. Nunca levantaram a sua voz para pregar o Evangelho. Nunca se posicionaram como um cristão, mas se posicionam do seu lado político. Isso se chama idolatria política. Ambos precisam se arrepender, senão ambos vão para o inferno. Nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas tudo na vida delas gira em torno disso. As suas postagens são sobre isso, as suas falas são sobre isso, a sua esperança está nesses homens caídos. E esses homens não podem fazer nada pelas nossas vidas. Só o Senhor Jesus pode nos levar para o seu reino eterno. Daqui uns dias, talvez a sua vida não passa por esse governo. Essa semana nós sepultamos um irmão aqui da nossa igreja. Estava tudo relativamente bem na sua vida, ele tinha alguns problemas de saúde, mas ele dormiu e não acordou. Talvez você está tão preocupado em lutar por esse governo político ou pelo outro lado, mas talvez a sua vida não chegue no final dos 4 anos. Ambos precisam se arrepender, ambos precisam abraçar Jesus como Salvador. Dá a Deus o que é de Deus, porque Deus está acima dos homens. O governo dele é um governo eterno, não dura 4 anos. Porque, meus irmãos, nós estamos, voltando àquela parábola, nós estamos como naquela vinha arrendada. Não pertence a nós. Ele merece os frutos dessa vinha. O meu corpo não é meu. Os nossos dons não são nossos. A terra que nós construímos, a nossa casa não é nossa. Sabia disso? Você tem que pagar IPTU esse ano, mas essa terra que você construiu, a sua casa, foi o Deus que criou essa terra. Não tem nada que é nosso. Ele nos deu tudo. Ele que tem nos dado saúde. Ele que abre portas e fecha portas para a gente trabalhar. Tudo vem de Deus. Salmo 24.
Se você tem facilidade em procurar na Bíblia, Salmo 24, se não, só ouça. Salmo 24, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Diz o quê? Do Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Por quê? Porque foi Ele que fundou tudo, Ele que estabeleceu tudo. Tudo pertence a Deus. Então nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque Ele merece. Porque Ele é o dono dessa vinha, nós arrendamos essa vinha. Ele emprestou tudo para nós. Meus irmãos, e muitas das nossas angústias é porque nós estamos fora do propósito de acreditar tudo para Ele. Muitas das nossas angústias é porque nós não acreditamos tudo que Deus é de tudo que Ele merece. Você tem alguma angústia na sua vida? Talvez é por não acreditar a Deus tudo que Ele merece. Porque às vezes nós vivemos para nós mesmos. Nós corremos o risco de ser aqueles trabalhadores maus da vinha, que querem as benesses de Deus, mas não querem que Ele venha e tome a sua parte na nossa vida. Então daí vem as nossas angústias, quando nós começamos a viver para nós mesmos e não acreditar aquilo que é de Deus, que é devido a Deus. Portanto, alguns usam esse versículo para dizer que nós devemos dar dízimo para a igreja, equivalente ao que nós pagamos de imposto para César. Se fosse isso, seria fácil. Mas esse texto não está falando de dízimo. Embora o dízimo representa alguma coisa que eu dou a Deus e devo dar. Mas o que Jesus está falando para fariseus, herodianos e para nós hoje é que nós devemos entregar, dar a Ele toda a glória, dar a Ele toda a honra, dar a Ele tudo que nós temos, porque a sua imagem está em nós. Então nós pertencemos a Ele. Ele é digno de tudo, porque Ele criou todos nós. Certa vez eu fui missionário no Timor-Leste. Daí minha mãe me ligou um dia. Ela era minha procuradora, né? Eu deixava ela como minha procuradora aqui. E ela falou: Gabriel, chegou uma carta da prefeitura aqui e diz que você tem uma dívida com a prefeitura dos impostos aí atrasados. Eu falei: o que é isso, mãe? É que eu trabalhei uma época como prestador de serviços e deixei de pagar os impostos para a prefeitura. Eu falei: ô mãe, tenta ir lá, estou longe, né? Estou no Timor-Leste, do outro lado do mundo, negociei para mim. Daí passou uma semana, ela me ligou: olha, já negociei e já paguei sua dívida. Ó, que bom, mãe, só pagou a dívida para mim, era R$1.000 e poucos. Mas meus irmãos, se nós pensarmos que nós temos um imposto atrasado com Deus, de não dar a Ele o que Ele merece, se nós pensarmos assim, se você tem impostos atrasados com o governo, paga que eles vão te cobrar. Tem como negociar a dívida. Mas se nós pensássemos que nós não damos a Deus o que Ele merece, e nós temos impostos atrasados, se nós pensássemos nos nossos pecados como uma dívida, um imposto atrasado contra Deus, que nós não temos dado essa glória a Deus, como que a gente ia fazer? Porque não tem como negociar essa dívida. E não tem como a minha mãe pagar por mim. Como que nós faríamos? Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que pagou essa dívida impagável que nós tínhamos contra Deus. Jesus pagou todos os nossos, entre aspas, impostos. Pagou todos os nossos pecados, toda a nossa vida longe de Deus. Tudo aquilo que nós devíamos dar glória a Ele não demos. Foi jogada a nossa dívida no Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Portanto, se você crer em Jesus e entregar a sua vida para Ele, a sua dívida está quitada. Você não deve mais nada a Deus.
Mas então, vamos pensar aqui, o que seria então dar a Deus o que é de Deus? Vamos ser práticos. Dar a César o que é de César, já falei, certo? Imposto, honra e respeito à autoridade civil, desde que ela não me leve a desobedecer a Deus. O que seria então dar a Deus? O que Deus quer de nós, meus irmãos? Jesus estava dizendo para eles, fariseus e herodianos, que eles deviam reconhecer Jesus como Filho de Deus, Senhor acima de César. Deus espera que nós reconheçamos Jesus acima do governo. Nós não colocamos a nossa esperança nos reis dessa terra, mas no Rei eterno, o Senhor Jesus Cristo. Ele espera isso de nós, que reconheçamos o seu senhorio. Ele espera de nós que nós demos a Deus o que é devido à sua glória. Dar a Deus o que é de Deus é ser grato por essa dívida quitada que nós tínhamos contra Deus. Viver com gratidão, viver para a sua glória, como alguém que teve os seus pecados perdoados. Deus espera que nós sirvamos a Ele na igreja, porque, meus irmãos, esse governo vai passar, a sua vida vai passar, a sua força jovem vai passar, tudo vai passar, só não vai passar aqueles que servem a Deus. Aquele que serve a Deus, a palavra de Deus fala que ele permanece para sempre, ainda que morra, viverá eternamente. Essa é a promessa do Rei Jesus. Portanto, meus irmãos, fariseus e herodianos precisam se converter. Jesus não está de nenhum lado político. Todos precisam crer e se arrepender e reconhecer Jesus como um Rei soberano. O poder do Estado é legítimo. Pague os seus impostos como um bom cristão. O poder da igreja também é legítimo. Nós falamos das esferas da sociedade. É a igreja que tem as chaves do reino de Deus. Honre também então a igreja, os oficiais da igreja. Contribua com a igreja. Honre seu pai e sua mãe como a família, sendo a esfera do governo primária, a esfera da sociedade primária. Honre seus pais. Maridos, amem a sua esposa. Esposa, respeite os seus maridos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem e a sociedade não vai bem. Uma coisa crescente atrás da outra. Dê a Deus, meus irmãos, o que é de Deus. Você está sendo falho nessa área? Você está sendo falho em dar a Deus o que Ele merece? Lembremos que nós só podemos dar alguma coisa a Ele, só podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. E Ele deu para nós o que Ele tinha de melhor. Ele nos deu o seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar e pagar as nossas dívidas, os nossos impostos atrasados. Vocês estão me entendendo? Eu não falo impostos contra Deus. Ele nos deu o que tinha de melhor. Portanto, hoje, com o nosso coração cheio de gratidão por tudo que Deus fez por nós, nós queremos dar a Ele o que Ele merece, dar a Deus o que é de Deus. Você está falho nessa área? Talvez você tenha honrado mais o César do que a Deus. Talvez você se preocupa mais com a opinião dos homens do que da opinião de Deus. Talvez você se preocupa mais em desagradar os homens do que desagradar a Deus. Deus está acima do governo de César. Portanto, meus irmãos, as armas da igreja, elas são armas espirituais. A igreja milita em meio a qualquer governo, por meio da oração, por meio da pregação da palavra, por meio do bom testemunho dos cristãos. A igreja milita assim. A igreja não milita com baderna, com quebradeira e confusão. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus.
Porque um dia, meus irmãos, todos os Césares serão julgados. Todos vão se dobrar perante o Rei Jesus. Se eles não se converterem, eles serão julgados e condenados. Mas graças ao Deus que nos deu o Senhor Jesus Cristo para pagar os nossos impostos atrasados. Se você crer nele, você pode voltar para casa hoje em paz, sem nenhuma dívida contra Deus. Oremos.